Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí ao canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre topos e fundos, que eu falei na última aula, né? Que é gravar uma aula sobre isso, que é muito importante, né? Então antes da gente começar, como sempre, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para vocês receberem sempre notificações de novos vídeos, né? Se você ainda não me segue no Instagram, o link está aí na descrição. E para você que me acompanha aqui, quer aprender mais o meu operacional, quer aprender 100%, né, aí da minha leitura, tem o link na descrição também. O que acontece, pessoal? A minha leitura ela é muito embasada, né, em cima de entender e de identificar topos e fundos, porque uma estrutura, né, a tendência ela é composta por topos e fundos, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, topos e fundos altistas, eu tenho uma estrutura de uma tendência de alta. Topos e fundos baixista, uma estrutura de uma tendência de baixa. O problema é a identificação, né, destes topos e destes fundos, onde eu vejo muita gente errando, né, onde eu vejo muitas pessoas não considerando algumas regiões que são topos e fundos e considerando outras, né, que não são, tá? E vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas, por exemplo, olham para o gráfico aqui, né, vê o mercado caindo, aí a pessoa vê, por exemplo, um candlezinho de alta aqui, a pessoa considera isso aqui um fundo, né, o mercado caiu. Ou vamos achar outro exemplo aqui, mercado, deixa eu achar exemplos mais claros. Aqui, o mercado vem, faz um movimento aqui, ele faz isso aqui, sobe, a pessoa considera isso aqui como um fundo, né? Quando na verdade, pessoal, não é bem por aí, tá? Quando a gente quer identificar um topo e fundo, obviamente a gente tem que olhar para o tempo gráfico que a gente está operando. Por exemplo, nos 5 minutos, isso aqui não é uma região de fundo, tá? Pode ser que às vezes em um gráfico menor seja, mas aí a leitura ela passa a ser feita nesse gráfico menor. Da mesma forma, por exemplo, que muitas pessoas não consideram isso aqui como um fundo, mas isso é um fundo. E aí eu vou mostrar para vocês, né, o critério que a gente deve levar em consideração, porque toda formação de topo e fundo, a gente precisa ficar atento, né, nas quebras de estrutura, ver se o mercado renova, né, para que ele continue ali trabalhando na tendência. Então, forma simples, pessoal. Como que eu identifico, Arthur, uma região de topo? Você precisa ter uma formação semelhante a essa aqui, tá, de máximas. Você precisa ter uma máxima mais alta e uma máxima mais baixa. Isso aqui é uma formação de topo, independente de cor, de corpo, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas o candle fechou, por exemplo, você pode ter 3 candles verdes aqui, ó. 3 candles verdes, que mesmo assim, isso aqui vai ser um topo. E o que acontece? Às vezes você pode ter, por exemplo, o mercado aqui, um candle verde, né? E aí ele mostra um candle vermelho aqui, tá? Outro candle vermelho aqui. Isso aqui não é um topo, tá? Porque às vezes o mercado ele vem de uma estrutura, por exemplo, ele vem caindo aqui, ó, candle vermelho, aí candle verde, aí candle vermelho, vermelho. E aí a pessoa fala, isso aqui é um topo. Não é um topo, porque não tem a formação que nós precisamos de máxima mais alta e máxima mais baixa. Vamos para o gráfico para a gente entender um pouco mais. Quando eu olho aqui, eu falei para vocês, né, que essa região aqui ela não era um fundo. Por quê? Porque nós não temos aquele padrão de mínima mais baixa e mínima mais alta. Perceba que o mercado ele anda de lado aqui, mas ele não me forma um fundo. Então, considerar essa região como fundo aqui está errado. Onde que eu localizo um fundo aqui? Está nessa região. Então, essa região aqui faz sentido eu considerar ela, né, para um possível trade. Até mesmo, pessoal, para FIBO, tá? Muitas pessoas que usam FIBO aí, né? FIBO, ela só é puxada, né, de topo para fundo. Às vezes eu vejo pessoas puxando FIBO de pontos aleatórios, principalmente pessoas que, entre aspas, ensinam aí no YouTube, né, a trabalhar com FIBO. Nego puxando FIBO de qualquer lugar, sabe? De mínimas aleatórias assim, sendo que tá errado, pessoal. FIBO, ela é uma retração, né, de uma perna existente, tá? Analisando aqui de novo, ó. O mercado cai, muitas pessoas pegam e falam assim, esse aqui é um topo. É errado, aqui não é um topo. Nós não temos a formação. Agora, aqui sim eu tenho um fundo. Percebam, né? São detalhes, pessoal, que acaba que são minuciosos. A gente tem que prestar muita atenção para identificar. E às vezes, com, por exemplo, 3 candles vermelhos, né, 3 candles de baixa, às vezes eu tenho um fundo. Percebam como nessa situação aqui agora, eu tenho um topo formado, ó, com esse candlezinho vermelho.
Por quê? Por conta do padrão de formação, ó, máxima, máxima mais alta, máxima mais baixa. Percebam que aqui eu já não tenho, pessoal. Olha a diferença, né? Olha como esse candle ele já faz máxima mais alta que o anterior. Então, meu topo aqui, de fato, ele vai ser formado nesta região aqui, tá? Da mesma forma que eu não tenho um fundo aqui, ó. É errado eu considerar um fundo. Por quê? Porque a máxima dele aqui está igual a do candle anterior. Vamos pegar novos exemplos aqui. Muitas pessoas se perdem, por exemplo, a pessoa vem e considera isso aqui um fundo, ó. Errado, pessoal, isso aqui não é um fundo, isso aqui é um pequeno ruído. Agora, considerar aqui como topo, correto, e poucas pessoas às vezes consideram isso aqui como topo. A pessoa fala, não, o topo está aqui, correto também, mas aqui eu também tenho topo. E aí, às vezes, você deixa passar algumas possibilidades de trade muito interessantes, principalmente, pessoal, na FIBO, né? Porque eu pelo menos, avalio muito FIBO. Então, se você está com sua FIBO posicionada num ponto errado, às vezes você perde excelentes oportunidades de operação, tá? De novo aqui, ó, a gente avaliando. Tem fundo aqui, ó, por exemplo? Não tem fundo aqui, não é porque fez um candlezinho de alta que eu tenho fundo. Aonde que está o meu fundo? Eu tenho fundo aqui, ó. Perceba que ele mostra o padrão aqui. Eu tenho fundo aqui. Olha como isso é importante, pessoal, porque às vezes numa pequena formação de fundo que a pessoa não se atenta, o mercado ele retesta essa região como ele retestou aqui e às vezes dá um trade por quebra de estrutura, mas você não estava nem atento nessa formação. De novo, né? Olha algo que aconteceu no dia 1º, né, de setembro. O mercado ele marca um topo aqui nessa região, 3 candles compradores. Olha agora, né, acontecendo o que eu falei para vocês. 3 candles compradores eu tenho um topo. E aqui tinha a possibilidade, né, de um trade por reteste de topo, só que às vezes a pessoa não consegue visualizar um topo aqui. Ah não, isso aqui não é um topo não, o mercado está subindo e aí é onde perde boas oportunidades. Olha como o mercado falha um rompimento, começa a rejeitar, né, deixar gatilhos aqui e faz um movimento de queda. E às vezes a pessoa não consegue visualizar. A pessoa bate o olho e fala, não, o preço não subiu e fez candles vendedores. E isso confunde muito, porque nem sempre quando você tem, por exemplo, o mercado subindo e ele faz um candle vendedor, aquilo ali de fato vai ser um fundo ou vai ser um topo, né? Exemplos aqui, ó. Não é porque o mercado ele fez um movimento de alta que você tem um fundo aqui. Não tem fundo aqui. Não tem fundo aqui. Por quê? Mínima igual do anterior. Ah, tem fundo aqui, Arthur? Vamos ver. Você tem que pôr o mouse, ó. Mínima desse 57 aqui tá no 0,30, do 58, tá no 0,25, pronto, fundo. Às vezes a gente precisa dar um zoom bem pertinho para poder identificar, porque senão realmente passa assim pelos nossos olhos e a gente não consegue identificar, tá? Só para resumir aqui, vamos procurar outros cenários aqui. E isso, pessoal, eu estou passando para vocês, né, sobre formação de topo e fundo, porque é a base do preço. E às vezes você não vê uma formação, como eu dei o exemplo aqui, ó, do dia 1º, logo pela abertura do mercado. Se você não vê essa formação de topo aqui acontecendo, ó, formação de topo, você nem imagina que o mercado pode quebrar uma estrutura aqui. Por quê? Porque você não visualizou o topo e você sabe, quando você localiza um topo ou um fundo, que o objetivo do preço é romper, renovar a máxima para continuar a tendência ou romper, renovar a mínima para também continuar a tendência. Mas quando você não localiza, você nem sequer fica atento aqui numa possível reversão. E às vezes isso aqui, ó, passa batido. E depois o mercado faz um movimento e você não entende. Pô, mas por que ele fez esse movimento? Antes, ele já havia mostrado pra gente, né, uma formação de topo. E se o mercado realmente quer subir, aí entra naquelas aulas de contextualização que eu já passei para vocês. De novo, isso aqui é fundo? Errado. Ruído. Isso aqui não é fundo, pessoal. Ruído. Sabe qual que é o problema? Às vezes a pessoa vem, puxou a FIBO daqui. Totalmente errado. Ponto aleatório. Às vezes pode dar certo? Pode. É igual jogar uma moeda para cima e ela cair, né, cara ou coroa, 50-50. Mas não é o correto. Você não vai conseguir acertar, né, a maioria das vezes dessa forma. Nós precisamos sempre conseguir visualizar os topos e fundos, porque é importante para traçar a FIBO, importante para a estrutura do preço, né? E às vezes a pessoa ela não consegue identificar. Outro exemplo aqui, ó. Olhando para cá, às vezes a pessoa fala assim, o mercado caiu, subiu, fez um topo aqui, caiu. Topo aqui, errado. Aqui não tem topo. Ó, a máxima foi mais baixa. Agora aqui sim tem fundo. E olha como o mercado dá um trade aqui de quebra de estrutura. Ele retesta, deixa gatilho, né? Só que faz um movimento curto, né? Mas
Olha como surge, né, uma possibilidade de trade por essa informação. Então, pessoal, guardem isso, porque isso aqui eu uso a todo momento enquanto eu estou operando. Sempre identificando topos e fundos, porque eu sei que a partir do momento que o mercado marcou o topo, ele pode retestar para seguir a tendência ou para, né, falhar essa estrutura e às vezes começar a fazer um movimento contrário ao movimento principal, tá? Então era isso, eu falei para vocês que na última aula eu ia trazer sobre topos e fundos, então fiquem sempre bem atentos quanto a isso, tá? Porque isso aí pode ajudar bastante vocês pegarem boas operações, certo? Tamo junto, pessoal. Espero que, né, tenha sido uma aula interessante, que vocês tenham conseguido aprender. De novo, fortalece aí no like, pessoal. Ajuda o canal, né, a continuar crescendo. E indica esse vídeo aí também para algum amigo que está precisando aí evoluir no mercado e eventualmente, né, não tem condições de pagar um curso. Fechou? Tamo junto, pessoal. Valeu!